Hoje existem certas coisas que tanto você como eu não podemos falar em tempo algum, porque são coisas erradas, são coisas absurdas, são coisas que não poderiam fazer parte do nosso vocabulário como se fossem coisas normais. Nós devemos entender isso, porque não podemos asseverar essas coisas que falamos, às vezes sem pensar. Às vezes falamos repetindo aquilo que outras pessoas falaram de forma errada. E esse erro não pode continuar, pessoal. O Senhor Jesus não nos chamou para isso. Então, cabe a cada um de nós entendermos isso hoje. Porque isso é muito simples de entender. Não é algo complicado. O complicado é ficar repetindo coisas que não fazem sentido algum, que não são verdade. São coisas que surgem por aí, como se fosse um ditado popular, e a gente repete isso como se fosse algo verdadeiro e normal, só que não é. Não podemos ser repetidores de coisas que ouvimos. Só porque saiu da boca de alguém, achamos que aquilo ali é certo, é verdade, e continuamos repetindo isso para outras pessoas. E às vezes para nós mesmos, inculcando em nossas próprias mentes que isso é verdade. É algo legal, é algo bom, é algo agradável, é algo certo e aprovado. Quando não é nada disso em tempo algum. Então, é preciso que possamos nos corrigir desses erros, desses vícios de linguagem, digamos assim. Porque muitas coisas que falamos não tem nada a ver com as Escrituras. Com certeza, o Senhor Jesus não concorda e nem aprova nada disso. Então, é preciso tomar cuidado com essas coisas. Porque, às vezes, isso é errado. E se é errado, não pode ser cometido por você nem por mim em tempo algum. Então, esses vícios, temos que abandonar isso. Não podemos deixar esses vícios nos controlarem, nos escravizarem. Não podemos fazer que esses vícios pervertam a nossa mente e nos arrastem para coisas erradas. Porque é isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão sendo arrastadas para coisas erradas por causa disso. São levados por essas coisas. São conduzidos como se fossem crianças por essas coisas. Crianças incautas, ingênuas e inocentes, que dão lugar a essas coisas e não param para pensar nem refletir nessas coisas. Porque se parasse para refletir, parasse para pensar e analisar essas coisas, veriam que são coisas erradas. E coisas erradas não podem fazer parte da sua vida e da minha vida também. Porque estamos em Cristo. E estar em Cristo é algo sério. É algo que tem que ser vivido com responsabilidade. E não na brincadeira. Então, devemos tomar cuidado com essas coisas. Porque podemos estar sendo enganados por elas. Podemos estar sendo conduzidos por elas para algo que não faz sentido algum. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E eu vou ler um texto aqui que expressa um pouco essa coisa que pode ser perigosa. Porque, por causa disso, possivelmente, muitas pessoas podem se afastar da fé, ou terem a sua fé pervertida por algo inconveniente. Então, eu vou ler esse texto aqui, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Onde está escrito assim, ó. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. O texto aqui se refere a dois homens, Himeneu e Fileto. Eles, não sei de onde que eles tiraram isso, mas eles começaram
a afirmar, a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado. E falaram isso para muitas pessoas. E, claro, o texto aqui não diz, mas possivelmente alguém perguntou como a ressurreição já se realizou. Aí eles deram as suas respostas. E as pessoas acreditaram naquilo ali. E isso perverteu a fé de alguns. Porque, na verdade, a ressurreição ainda não se realizou. Mas eles asseveraram isso de tal forma que convenceu. As pessoas acreditaram naquilo ali. Começaram a confiar nessa mentira que Himeneu e Fileto falaram por conta própria. Tiraram não sei de onde essa ideia e pessoas acreditaram nisso. E por causa de acreditarem nisso, a fé dessas pessoas foram pervertidas, como diz aqui, ó. Estes se desviaram da verdade. Então, Himeneu e Fileto se desviaram da verdade por causa disso. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então, eles arrastaram pessoas para esse erro de acreditarem que a ressurreição já tinha se realizado. Então, isso é algo errado. Isso pode prejudicar muitas pessoas. Quando falamos coisas que não estão certas, nem segundo o ensino do Senhor Jesus, nem segundo as Escrituras de forma geral. Então, eu vou ler aqui algumas frases ou palavras que nesse meio evangélico aí é muito comum de se falar. Então, eu vou ler aqui, ó. Eu separei aqui, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frases aqui que é muito comum de se falar por aí nas denominações. A primeira é assim, ó. Hoje você tem que sacrificar. Então, essa palavra nas denominações por aí, nesses tempos com os humanos, é muito falado. Hoje você tem que sacrificar. Tentando persuadir a pessoa que ela tem que sacrificar aquilo que ela tem para, por meio desse sacrifício, adquirir uma bênção. É uma barganha. Ela faz um sacrifício e recebe uma bênção de Deus. É assim que eles enganam as pessoas. Com essa palavra. Hoje você tem que sacrificar. E muitas pessoas caem nisso e não verificam se isso está certo ou errado segundo as Escrituras. Porque se verificarem, vão ver que está errado. Outra frase aqui é assim, ó. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Tem cabimento um pastor, um bispo, um apóstolo dizer isso? Mas existem muitos vídeos por aí no YouTube onde pastores falam isso claramente na denominação dele. Para aquelas pessoas lá que, se elas não derem o dízimo, elas vão para o inferno. Eles falam isso de forma explícita mesmo, para colocar medo psicológico na pessoa. Tem cabimento isso, segundo as Escrituras? Não, não tem. Não tem mesmo. Mas, infelizmente, essa palavra é dita. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Isso é um absurdo. Não tem cabimento algum. E as pessoas ouvem isso e elas entregam dízimo, porque não querem ir para o inferno. É uma chantagem emocional que eles fazem com as pessoas. Algo totalmente errado. Outra frase aqui, ó. Hoje estamos aqui na casa de Deus. Olha aí, outra frase que é muito comum aí nesse meio evangélico que, infelizmente, está cheio de templos construídos por mãos humanas. E, às vezes, quem diz isso são pastores, bispos e apóstolos. Até mesmo aqueles que fizeram seminários falam isso. Hoje estamos aqui na casa de Deus, se referindo ao templo onde eles estão ali dentro daquele templo. E se você verificar as Escrituras, você vai ver que a casa de Deus não é mais o templo.
Aí você tem que ler lá para você se aprofundar nesse conhecimento, para não ser enganado por essa frase que diz: hoje estamos aqui na casa de Deus. Não. Essa frase é totalmente errada. Agora mais uma aqui, ó. Ou dá ou desce. Isso foi dito por um bispo muito famoso aqui no Brasil. É um lema que ele tem. E ele fala isso e as pessoas aceitam isso numa boa. Ele assevera isso, ele fala isso com convicção. Ele consegue manipular as pessoas para que elas deem. Essa é uma frase dele. Ou dá ou desce. Mas isso não existe nas Escrituras. Querendo impor isso para as pessoas. Porque elas têm que dar. Se elas não darem, tem que descer. Outra frase aqui, ó. Quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. É? É assim? Essa frase é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade mesmo. Mas é uma frase muito comum que se fala por aí. Quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. Como se falar em línguas fosse algo comum e normal a todos. Não, pessoal. O dom de línguas não é algo que venha por causa do Espírito Santo, digamos assim. Não nesse sentido que ele está querendo falar aqui. Porque se você ler as Escrituras, você vai ver que o dom de línguas, as línguas ali, ou melhor, são idiomas. É só ler o livro de Atos lá que você vai ver claramente isso. Para que ninguém tenha dúvida a respeito disso. Então, essa frase aqui é errado. Quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo, sem dúvida alguma. Mas eu nunca falei em línguas. E nem em outro idioma. Às vezes, uma frase aqui na escola, ali, um inglês ali, né? Mas, às vezes uma frase em inglês, uma coisa assim, tal. Mas, fluentemente, não. Então, mesmo que eu seja batizado com o Espírito Santo, eu não falei em línguas ou em outros idiomas. Essa é a verdade. Outra frase aqui, ó. A Bíblia é a palavra de Deus. Da onde que alguém tirou isso? Em que versículo ela se baseia para dizer ou afirmar tal coisa? Asseverar. Tem pessoas que dizem isso, ou melhor, tem pessoas que já disseram isso várias e várias vezes, mas não analisaram a questão. Porque se você ler lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, onde fala ali sobre o verbo de Deus que se encarnou, a encarnação do verbo, você vai ver que a palavra de Deus ali não é a Bíblia. Que o verbo de Deus ali não é a Bíblia. Aí você lê lá que você vai entender na hora de quem ele está falando. E não é a Bíblia. De forma alguma. Então eu preciso entender isso hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa frase diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Há uma diferença muito grande entre o verbo que se encarnou e a Bíblia. O verbo que se encarnou, como nós conhecemos, é o Senhor Jesus, a quem nos convertemos. Ele é o verbo da vida. Ele é a palavra de Deus. E disso não há dúvida mais. Agora outra frase aqui, ó. O cristianismo praticamente
Todos os evangélicos, pelo menos uma vez na vida, já disseram essa frase, o cristianismo. Mas essa palavra existe nas Escrituras? O que é cristianismo? Muitas pessoas nem sabem de onde surgiu isso. Repetem essa palavra e acham que estão numa boa, digamos assim, com ela. Cristianismo não é algo próprio para você e para mim. É algo que começou a surgir no mundo não por causa do Senhor Jesus e nem por causa dos apóstolos. Começou a partir de Constantino para cá. Isso é coisa da Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem nada a ver com você e comigo que estamos em Cristo. Então, o cristianismo não é algo próprio para falarmos, como se fosse algo normal. Essa é a verdade. E a última frase aqui é: a minha igreja ou a nossa igreja. Você tem alguma igreja? Porque eu não tenho. Então eu não posso usar, ou melhor, você não pode usar e nem eu posso usar pronomes possessivos para se referir à igreja, como se a igreja fosse sua ou minha. Quem comprou a igreja pelo seu próprio sangue foi o Senhor Jesus. Ele é o dono e proprietário da igreja. Ele edificou a igreja sobre si mesmo. Ele é a pedra. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A igreja é dele, pertence a ele. Não é sua e nem minha em tempo algum. Pare com essa empáfia arrogante de dizer que a igreja é sua. Eu não posso fazer isso. Eu tenho consciência disso, que não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui e dizer a minha igreja. Que isso? Que absurdo é esse? Quem é você ou eu para dizermos tal coisa? A minha igreja ou a nossa igreja? Então, essa frase é errada, pessoal. Então, se falarmos qualquer uma dessas frases aqui, estamos correndo o risco de pervertermos a nossa fé e a fé de outros também. Como aconteceu no caso de Himeneu e Fileto, que asseveravam que a ressurreição já tinha se realizado e perverteram a fé de alguns. Isso é algo muito sério e grave. É um perigo espiritual gravíssimo afirmar tal coisa. Você pode estar pervertendo a fé de muitas pessoas, fazendo elas acreditarem em algo errado, em algo perverso, em algo que não é verdade. E Himeneu e Fileto, o texto diz que eles se desviaram da verdade por causa disso, por causa de dizerem que a ressurreição já tinha se realizado. Aliás, por causa de asseverarem que a ressurreição já tinha se realizado. Então, é preciso tomar cuidado com essas coisas. Às vezes a gente pensa que isso é bom, é perfeito, é agradável dizer essas coisas, quando na verdade não é. Então, aquilo que não é certo para você e eu falarmos, não podemos repetir mais. É hora de parar com esse erro, com essas frases de efeito que muitos dizem por aí. Então, eu espero que tenha se entendido isso hoje, porque foi muito bem claro e simples. A nossa compreensão a respeito disso tem que nos levar a ter discernimento para recusarmos essas coisas, essas frases, não falarmos mais. Temos que falar o que está escrito, temos que falar o que está de acordo com as Escrituras. E principalmente, é claro, de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus mesmo falou, ensinou, para você e para mim. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, a fazerem elas acordarem, despertarem, caírem na real. Porque é isso que tem que acontecer.
E espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.